Você já se sentiu como se estivesse esperando por algo que está demorando chegar? Como se Deus tivesse feito uma promessa, mas o tempo foi passando e tudo permaneceu igual. A espera pode se tornar um peso esmagador quando a promessa parece distante e, com o passar dos dias, nenhuma mudança acontece. Você ora, busca respostas, mas o céu parece estar em silêncio. Então, surge a dúvida: será que Deus realmente prometeu isso ou fui eu quem me iludiu? Muitas pessoas chegam nesse ponto e começam a desacreditar. O coração se enche de dúvidas. A mente se cansa de lutar contra o medo de que talvez as coisas não aconteçam como esperavam. O silêncio de Deus pode parecer uma resposta negativa, mas Ele nunca se cala sem um propósito. O que Ele prometeu não voltará atrás. O que foi determinado no céu será cumprido, mesmo que você não entenda, mesmo que hoje pareça impossível. Escreva nos comentários: eu não desisto do meu milagre. Creia que o Senhor está trabalhando. Continue comigo até o final dessa mensagem e deixe Deus renovar seu coração hoje. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram esse tempo entre a promessa e o cumprimento. Abraão recebeu de Deus a promessa de que teria um filho, mas os anos passaram e, à medida que o tempo avançava, a realidade parecia gritar o contrário. Moisés sabia que Israel sairia do Egito, mas enfrentou enormes obstáculos antes de ver isso acontecer. Davi foi ungido rei, mas viveu anos fugindo antes de finalmente se sentar no trono. Nenhum deles viu a promessa se cumprir de imediato. Mas isso não significava que Deus havia mentido. Antes de continuarmos, se inscreva em nosso canal Vivendo Bênçãos. Isso significa muito para nós. Assim, podemos continuar compartilhando mensagens de fé e esperança. Como estávamos conversando, o problema é que o tempo de Deus raramente coincide com o nosso tempo. Nós, como seres humanos, somos apressados, queremos resultados rápidos. Mas Deus trabalha segundo uma lógica eterna. Ele vê o que não conseguimos ver e prepara aquilo que ainda não entendemos. Quando pensamos que tudo está parado, Ele está alinhando cada detalhe. Quando achamos que nada está acontecendo, Ele já está preparando o cenário perfeito para que sua palavra se cumpra. A espera não é o fim, é parte do processo. Mas durante esse tempo, o inimigo tenta semear dúvidas, distorcer a palavra de Deus e nos convencer de que a promessa foi um engano. Ele fez isso com Eva no Éden, questionando: será que Deus disse mesmo? Gênesis 3:1. Ele lança a mesma dúvida em nossos corações quando demoramos a ver as promessas de Deus acontecerem. Mas o Senhor não é homem para mentir. Números 23:19. O que Deus falou, Ele fará. E se o tempo que parece perdido for, na verdade, um tempo de construção? E se o silêncio de Deus for uma ação dele nos bastidores? E se, em vez de desistir, pudermos confiar que tudo se cumprirá exatamente no momento certo? A promessa não depende das circunstâncias, mas daquele que a fez. Se Deus disser que vai acontecer, então ninguém pode impedir. Esperar é uma das maiores provas de fé. Quando Deus parece em silêncio, quando nossas orações parecem não surtir efeito, e o tempo continua passando sem nenhuma mudança, o coração se inquieta. O silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou, mas pode ser difícil perceber isso de onde estamos. Estamos acostumados com respostas rápidas. Quando falamos com alguém, esperamos uma reação imediata, uma palavra de retorno, um sinal visível. Mas Deus não age dessa forma. Ele não se submete à nossa necessidade de controle. Ele fala quando necessário e age no momento certo. O silêncio de Deus não é uma negação, mas sim um convite à confiança. Muitas vezes, Deus se cala, porque já nos deu uma promessa e quer que aprendamos a confiar nela. Ele não precisa reafirmar a cada dia o que já declarou. O que ele disse uma vez continua sendo verdade, mesmo que o cenário ao nosso redor não pareça confirmar isso. Quando Jesus estava com seus discípulos na tempestade,
Ele dormia no barco enquanto eles se desesperavam. Mas isso não significava que ele não estava no controle. Ele já havia dito: vamos passar para o outro lado. Marcos 4:35. A palavra já havia sido dada, mas a tempestade fez os discípulos duvidarem. Muitas vezes somos levados a testar nossa própria fé. Confiamos na promessa apenas quando vemos sinais visíveis, ou conseguimos permanecer firmes, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Você pode dizer comigo agora: eu confio no cuidado de Deus. Creia. Há um propósito nos períodos de silêncio de Deus. Ele quer nos ensinar a descansar e a depender dele, sem precisar ver ou ouvir algo novo a cada momento. Quem aprende a confiar no silêncio está pronto para viver o cumprimento da promessa. Se Deus falasse o tempo todo e desse respostas imediatas sempre que pedíssemos, não aprenderíamos a andar pela fé. Mas a fé não depende do que vemos ou sentimos. Ela se sustenta na fidelidade de Deus. O silêncio de Deus não significa que ele não está agindo. Na verdade, muitas das maiores respostas de Deus vêm após períodos intensos de silêncio. Todo deserto é carregado de propósito. É nesse tempo que o coração é moldado, a confiança é fortalecida e a maturidade espiritual é adquirida. Quem permanece verá a promessa se cumprir. Quem aguarda com fé experimentará a fidelidade de Deus em sua plenitude. Não importa quanto tempo você tem esperado, ou o quanto o silêncio tem sido doloroso. Se Deus falou, ele não falha. E no momento exato, a promessa se tornará realidade. Existem momentos em que a realidade grita o oposto do que Deus prometeu. As portas se fecham, as tentativas falham, as circunstâncias indicam que aquilo que você espera nunca vai acontecer. Mas e se, lá no céu, Deus já tiver decretado um sim? É difícil acreditar quando tudo se levanta contra. A lógica humana diz que se algo não está acontecendo, é porque não era para ser. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos. Pensamentos. E o tempo dele não segue o nosso ritmo. A maneira como ele age é completamente diferente da nossa. Muitas vezes, aquilo que parece um bloqueio é, na verdade, parte da construção do que ele está fazendo. O problema é que julgamos o futuro pelo que vemos no presente. Se as circunstâncias são adversas, concluímos que a promessa não se cumprirá. Mas a palavra de Deus não depende do que é visível. O sim de Deus já existe, mesmo antes de podermos ver os primeiros sinais. Isaías 46:10 diz: eu determino o fim desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Isso significa que Deus já conhece o fim antes mesmo que o processo comece. Ele já determinou o que acontecerá, mesmo que tudo pareça contrário. O que vemos agora não muda o que ele já decidiu. A maior luta não está nas circunstâncias, mas dentro de nós. Quando enfrentamos obstáculos, começamos a questionar se realmente ouvimos a voz de Deus corretamente. O medo toma conta, a dúvida se instala, e logo o desânimo vem para nos paralisar. Mas o silêncio de Deus não significa não. As dificuldades no caminho não significam não. As portas fechadas não significam não. Quando Deus estabelece algo, ninguém pode impedir. O desafio é continuar acreditando, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. O tempo entre a promessa e o cumprimento é onde muitas pessoas desistem. A promessa foi feita, a fé foi despertada, mas os dias seguem sem mudanças. A espera se torna longa e a dúvida começa a se infiltrar. Não é o silêncio que nos faz questionar, mas a demora. Queremos que as respostas cheguem rapidamente, que os processos sejam curtos, que as promessas se cumpram sem resistência. Mas Deus trabalha com preparo. Ele não entrega promessas a corações imaturos. Ele molda, fortalece, lapida. O tempo de espera não é um castigo, mas uma preparação. Cada oração sem resposta imediata nos ensina a confiar sem ver. Cada dia
em que nada muda é um convite para permanecermos firmes. Deus não quer apenas nos dar algo. Ele quer que saibamos sustentar o que Ele nos dará. Uma promessa recebida antes do tempo pode se tornar um peso e não uma bênção. Em toda espera, há um propósito. Não é perda de tempo, não é atraso, é construção. O que Deus faz dentro de nós durante esse processo é tão importante quanto o que Ele prometeu. Tiago 1:2-4 diz: Tenham grande alegria quando passarem por provações, pois a prova da fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A espera aperfeiçoa, amadurece, transforma. Deus não se apressa, porque Ele deseja que alcancemos o destino preparados. Nenhuma espera é eterna. Quando Deus está no controle, o seu relógio nunca está atrasado. No momento certo, tudo se cumprirá, de maneira perfeita. O tempo, que hoje parece longo, será insignificante diante da grandeza do que Ele já determinou para a sua vida. A fé genuína não se apoia no que se vê. Ela se mantém firme porque confia na fidelidade de Deus, mesmo quando não há sinais externos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Esse princípio transforma a espera em descanso. Quem caminha pela fé entende que o que Deus prometeu já está em movimento, mesmo que os olhos naturais não consigam captar. Há momentos em que tudo parece parado, mas na realidade, Deus já está organizando cada peça. Pessoas estão sendo movidas, conexões estão sendo criadas e oportunidades estão sendo preparadas. A aparente demora pode ser, na verdade, um tempo de alinhamento perfeito. Nem toda promessa se cumpre de imediato, pois há um tempo exato para cada coisa. Quando confiamos, evitamos decisões precipitadas. A ansiedade de querer ver resultados pode nos levar a agir por conta própria, interferindo em processos que ainda estão sendo formados. O tempo de espera pode parecer longo, as dúvidas podem tentar enfraquecer a fé, mas nada muda o que Deus determinou. O que Ele prometeu não foi esquecido, ainda que você não veja, ainda que pareça distante. Tudo já está sendo preparado no tempo perfeito. Deus não se atrasa, Ele não mente, Ele não volta atrás nas suas promessas. Sua fidelidade é inabalável, e Ele jamais abandona um filho seu. A jornada até o cumprimento da promessa pode exigir paciência, mas nunca será em vão. O silêncio de Deus não é ausência. Os desafios não são sinais de que Ele desistiu, e os obstáculos não significam que a promessa não se cumprirá. Ele já decretou a sua vitória, e no tempo certo, tudo se alinhará exatamente como Ele planejou. Agora, respire fundo e entregue suas preocupações a Ele. Se puder, feche os olhos por um instante e permita que essa verdade alcance o seu coração. Deus é fiel e tudo irá se cumprir. Vamos orar juntos, Pai amado. Estamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que és o Deus que cumpre suas promessas. Sabemos que o Teu tempo não é o nosso, que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos e que tudo o que falas permanece de pé. Em meio à espera, confessamos que às vezes o nosso coração vacila. O medo nos invade, a incerteza nos atinge. E em alguns momentos nos perguntamos se realmente veremos o cumprimento daquilo que Tu nos prometeste. Por isso, hoje queremos entregar a Ti toda a nossa ansiedade, impaciência e insegurança. Sabemos que o Senhor não mente, que a Tua palavra não falha, e que cada promessa feita por Ti já tem um tempo determinado para acontecer. Ajuda-nos a confiar no Teu agir, mesmo quando não vemos sinais. Ensina-nos a descansar, a esperar sem murmurar, a permanecer firmes na fé, sabendo que tudo já está sendo alinhado segundo o Teu propósito. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Muitos que oram agora carregam um coração aflito, sentem que o tempo está passando e não veem mudanças. Mas Tu és um Deus que trabalha no invisível, que age nos bastidores, que abre caminhos onde não há saída.
Reaviva a esperança daqueles que quase desistiram. Renova a fé de quem já não tem forças para continuar. Sustenta aqueles que estão esperando há muito tempo e faça-os lembrar que a espera nunca é tempo perdido quando estamos nas tuas mãos. Pedimos que, enquanto esperamos, o Senhor molde o nosso coração, que possamos crescer em maturidade, aprendendo a depender de Ti em cada detalhe, que não sejamos guiados pelas circunstâncias, mas pela Tua palavra, que ao invés de desespero, a espera nos traga um nível mais profundo de intimidade contigo, que não sejamos ansiosos, mas confiantes, não impacientes, mas perseverantes, não abatidos, mas cheios da Tua paz. Sabemos que o inimigo tenta semear dúvidas. Ele quer nos fazer acreditar que o Senhor não vai cumprir o que prometeu. Mas hoje declaramos que não daremos ouvidos à voz da mentira. Declaramos que a nossa confiança está no Senhor, e não no que os nossos olhos veem. Escolhemos andar por fé e não pelo que sentimos. Escolhemos confiar, mesmo quando o tempo parece longo. Que a presença do Espírito Santo nos envolva agora. Que todo medo se dissipe. Que toda angústia seja removida. Que possamos sentir o Teu cuidado, perceber o Teu agir e descansar na certeza de que o Senhor já tem tudo preparado. E quando a promessa se cumprir, que nossos lábios sejam cheios de gratidão. Que nunca nos esqueçamos do processo. Que possamos olhar para trás e reconhecer que cada momento valeu a pena. Confiamos em Ti. Cremos que nada pode frustrar os Teus planos. Cremos que a Tua vontade é perfeita e que aquilo que nos prometeste acontecerá no tempo exato. Por isso, descansamos em Ti, porque sabemos que já está feito. Oramos no nome santo de Jesus, aquele que é a garantia de que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, quero convidá-lo a compartilhar com alguém para fortalecer sua fé e encorajá-lo. Considere se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e deixar o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Vamos declarar que confiamos no agir de Deus. Escreva nos comentários: Deus é fiel e tudo irá se cumprir. Cada palavra escrita é um ato de fé, reafirmando sua confiança no Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.